Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Excel Club. Caso você não me conheça, muito prazer. Meu nome é Jayton Santana e hoje nós vamos estar trazendo mais um vídeo da série React de Dashboards, uma série que a gente fez o primeiro vídeo há um ano atrás e hoje nós vamos trazer novamente. Então, enquanto eu tomo aqui o meu tereré, nós vamos analisar aqui alguns painéis aqui e estaremos falando, dando algumas observações sobre conceitos importantes dentro desses painéis. Porque a melhor forma de aprender não é somente praticar, não é somente fazer, mas sim também tentar entender o conceito por trás para saber se aquilo que é legal, tá legal ou não tá. Então, nós vamos abrir aqui os painéis e eu vou começar aqui a dar a minha opinião. Lembrando, essa é uma opinião, então não é nada contra os autores desses painéis, até porque eu nem sei quem é, mas sim para trazer um pouco de conceitos que eu considero importante que você precisa ter. E se você já curtiu o tema desse vídeo, já deixa seu like aqui, porque eu sei que você vai esquecer de dar o like no final, então deixa esse like aqui para que o YouTube distribua esse conteúdo para mais pessoas, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir ajudar muita gente aí a alavancar sua carreira, seja com Excel, seja com Power BI. Então vamos lá para analisar o nosso primeiro painel. Então vamos para o dashboard número 1. Aqui nós temos um dashboard que inclusive está no site da Microsoft, né? E aqui o que a gente consegue enxergar aqui? O que eu enxergo como talvez uma falha, né? Seguinte, vamos lá, ó. Se a gente pegar aqui, ó, tarefas, né, por responsável. Olha o que nós temos aqui. Nós temos um gráfico de barras, mas a gente não consegue nem ter ideia de quantas tarefas que talvez foram feitas, que não foram, quantas tarefas que foram colocadas para cada pessoa. Então acaba que, se eu tivesse aqui um rótulo de dados, o que é um rótulo de dados, Jayton? Sabe aquela informação que você coloca um número dentro do gráfico de barras? Então eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, aqui são 20 tarefas, aqui são 18, aqui são 16 e assim vai. Eu consigo trazer uma informação mais exata. E isso não vai estar poluindo o nosso painel, ou seja, ele não vai estar deixando isso feio ou algo nesse sentido. Então, aqui vai uma dica muito interessante. Olha aqui um outro problema que a gente vê nesse painel, né? Nós temos aqui uma falta de algo que eu chamo do que de linha de respiro. Como que a gente consegue fazer isso? Eu vou te mostrar uns outros painéis que tem isso, ou seja, ajuda muito, mas basicamente é eu ter uma cor diferente para os meus visuais, para os meus gráficos do meu fundo. Então eu tenho um fundo totalmente branco e eu tenho gráficos brancos aqui dentro também. Isso faz acontecer o quê? Faz acontecer que eu não sei exatamente de uma forma tão clara onde que acaba determinado visual e para onde vai outro visual, né? Então vocês vão ver muito claro isso quando a gente for para um outro painel que tem essa linha de respiro. Isso ajuda muito nas nossas informações, tá? Uma outra coisa também que a gente pode olhar, né, que é interessante nos nossos painéis, é nós termos alinhamentos. Nesse caso aqui, olha como que a gente tem a informação. Então, de um lado aqui a gente tem um cartão e aqui a gente tem outro cartão. E aqui a gente tem um cartão que não está alinhado com esses outros dois. Isso não teria problema se nós tivéssemos uma linha de respiro, onde a gente tivesse uma linha de respiro daqui, outra linha de respiro daqui, e depois a gente tivesse um outro cartão que viesse até aqui. Aí eu não tenho nenhum problema de alinhamento, mas dessa forma que ficou, sim. Então o alinhamento aqui atrapalhou. Vamos para o próximo painel, vamos pegar aqui um próximo painel. E aqui eu quero falar sobre alguns visuais que eles são bem arrojados, eles são bem inovadores, mas que ele não traz às vezes uma informação que é tão interessante. E aí a frase que eu quero deixar para você aqui nesse vídeo é o seguinte: não tente fazer só um painel bonitinho, tente fazer um painel que realmente esteja entregando uma informação. Tem muita gente que consegue fazer um painel bonitinho, mas que não adianta de nada. Eu vou mostrar nesse exemplo aqui. Eu tenho dois visuais aqui, que são visuais novos, que algumas pessoas têm tentado colocar, mas que muitas vezes eles não trazem uma informação tão exata. Olha esse visual aqui. É um visual muito bonito. Mas quando eu bato o olho aqui, eu tenho uma informação rápida? Será que eu tenho? Não tenho, hein? Olha aqui. Vamos para um outro visual. Olha aqui, ó. Total de vendas, né? Valor de vendas por ano, mês e aqui nome da marca. Olha que bagunça essa informação. Será que não é muito mais interessante eu tentar trazer uma informação mais rápida? Às vezes poderia ser um visual mais simples, um gráfico de barra, um gráfico de coluna, e eu conseguiria ter essa informação muito mais rápida que essa, tá? E esse daqui também, novamente, nós não temos linhas de respiro. Então isso daqui é um problema, tá? Uma das coisas que é interessante é o quê? Você vai começar a perceber nos painéis o quê? Que as informações mais relevantes, que eu quero deixar claro, informações relevantes, nós colocamos em cartões,
tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero trazer, por exemplo, o total faturamento, o total de lucro, o total de receita. Isso é tão relevante? Eu coloco isso no cartão. E vocês vão ver que os cartões, normalmente, eles sempre vão estar distribuídos, né? Ou aqui no topo ou na lateral, tá? É bem comum isso. Vamos para um próximo painel. Olha aqui o que a gente tem nesse painel. Nós temos aqui, tá? Novamente, uma falha de uma linha de respiro. Nesse caso, eu já tenho um rótulo de dados, apesar que aqui eu acho que poderia ter padronizado, né? Como assim padronizado? Nós temos rótulos de dados que estão internos dentro do gráfico e outros que estão externos. E aqui eu tenho um espaço tranquilo para deixar tudo interno ou externo. Então aqui é uma observação. Gráfico de pizza, né? Novamente, a minha opinião, quem já nos acompanha tem um tempo, sabe que a gente pede para tentar evitar o gráfico de pizza. Não, mas, Jeiton, como que eu posso fazer então? Né? Eu não posso utilizar gráfico de pizza? Pode, tá? Mas a gente tem um gráfico de rosca que normalmente ele é melhor. Só que ainda tem mais uma observação. É importante você tentar sempre colocar menos informações possíveis, menos categorias possíveis, seja num gráfico de pizza ou de rosca. Nós vamos mostrar isso no outro painel, tá? Então tente colocar ali 2, vou estourando ali 3 categorias, não muito que isso. Aqui você pode ver que a gente não tem um absurdo, né? Tem 4, mas vocês vão ver que tem muita gente que quer isso daqui nos painéis. Vamos para o próximo painel. Olha aqui o que eu estava falando. Olha o gráfico de pizza. Isso daqui você não consegue enxergar nada. Por quê? Porque olha aqui, resultado de Montana e de Nebraska. Deixa eu ver aqui. Não dá, você não tem informação. Você não tem informação nenhuma. Olha o tanto de quebras que foram feitas. Pessoal, isso daqui não existe. Um outro erro muito comum, tá? Quando é feito também, esse tipo de visual é o quê? Coloca um rótulozinho de dados aqui, ó, ele vai ficar no canto, não vai atrapalhar e você vai ter uma informação exata do número, seja uma porcentagem, seja um número absoluto. Então isso daqui ajuda muito. Olha aqui, nós temos um exemplo aqui de uma linha de respiro, que foi colocado o quê? Uma linha preta aqui nesse caso, né? Então isso daqui já ajuda a passar aquela visão de linha de respiro, tá? Então aqui a gente tem já um ponto que pelo menos está positivo aqui nesse sentido, tá? Vamos para um próximo aqui, tá? Olha aqui novamente. Tome muito cuidado com esse tipo de coisa, que é gráficos empilhados, né? Então, gráfico de coluna empilhada, gráfico de barra empilhada, né? Então, por que isso daqui acontece? Vamos pensar. Eu quero trazer o total de vendas por unidade, mas eu quero também produtos. Aí, o que eu faço? Eu trago ali, por exemplo, uma coluna, uma linha do total de vendas da unidade. Só que eu quero quebrar em produtos. E aí, o que acontece? Fica aquele arco-íris, né? Olha aqui. Que informação você tira disso daqui? Nada, nada, nada. Então, vamos simplificar? Eu poderia ter um gráfico de barras trazendo aqui o quê? O total de vendas, por exemplo, um gráfico de colunas, enfim, trazendo o total de vendas. E eu poderia ter uma segmentação de dados que aí eu posso, com um clique, alterar para a minha categoria, para o meu produto e assim vai. Então, aqui vai uma informação bem relevante, tá? Olha aqui. Nesse caso, eu tenho aquilo que a gente chama de linha de respiro. Por quê? Porque tem um fundo cinza aqui. Então, isso fica muito mais fácil, a separação das informações. Então, isso daqui você precisa fazer, tá? Mais um exemplo do quanto que um rótulo de dados aqui faz falta, né? A gente conseguiria ter informações muito mais claras. Tem mais observações para esse painel? Tem, mas tem mais outros painéis para a gente mostrar. Olha isso, novamente, pessoal. Não tente colocar um monte de informação junta aqui no lugar. Por quê? Porque ninguém analisa 50 coisas, tá? Eu quero trazer um gráfico trazendo o resultado dos meus 100 produtos. Não, minimiza isso, coloca lá um top 10. Às vezes seu top 10 é responsável por 90% do resultado da empresa. Eu tenho 30 e não tem jeito, eu preciso. Então coloca uma tabela mesmo, uma matriz e você vai ter que descer ali a barra, né? Aí alguns falam, nossa, vai para o Power BI e fica colocando tabela. É lógico, se a gente pudesse trazer uma informação mais clara, tudo bem, mas tem vezes que vai ter que sair para uma tabela, para uma matriz mesmo, não tem problema. É muito melhor do que você fazer uma coisa dessa, né? Concorda comigo? Lembrando, novamente, quanto faz falta uma linha de respiro. E eu quero trazer mais uma informação aqui para você também, que é o seguinte. Tome muito, mas muito cuidado com mapa. Olha isso daqui, total de vendas por estado. Que informação que eu tenho aqui? Eu não tenho nada. Que análise eu estou fazendo aqui? Não consigo analisar nada. Olha que louco, né? Se eu tivesse aqui uma tabela, um gráfico de barra, era muito melhor. Por quê? Porque eu conseguiria ter o dado. Então, muita gente, na ânsia de fazer painel bonitinho,
faz o que? Um painel que não é legal. E eu quero te dar uma outra dica, que é o seguinte: às vezes, quando eu coloco uma segmentação, olha aqui, eu tenho muitas informações nessa segmentação. Existe uma opção para você não ocupar muito espaço do painel, que é o quê? Você colocar, tá? Você colocar o seguinte, uma linha suspensa. E aí, o que acontece quando eu tenho uma linha suspensa? Eu clico e aí sim abre os campos. Ou seja, eu não tenho a necessidade do quê? De ficar ocupando tanto espaço no meu painel. Vamos para o nosso último painel aqui que a gente vai analisar hoje, que é o seguinte. Tome muito, mas muito cuidado em querer trazer todas as informações no painel. Olha esse exemplo desse gráfico de coluna. É difícil enxergar até um número aqui, porque ele tem que dar uma girada 90 graus para caber, né? Então, primeira coisa, se eu tenho que ficar girando muito o número 90 graus, às vezes é melhor eu ter o quê? Um gráfico de barras, porque o barras eu desço, né? E eu deixo o gráfico de colunas para menos coisas. Mas aí eu te pergunto, eu preciso ter um gráfico desse daqui? Preciso? O que eu estou conseguindo analisar aqui, tá? E aí vai um outro detalhe. Eu quero trazer resultados por dias. Igual, por exemplo, aqui eu tenho, ó. Aqui provavelmente, ó, não está cabendo, mas ó, segunda, fevereiro, e era um dia específico. Então, às vezes é melhor trazer o quê? Um gráfico de linhas para acompanhar determinado resultado de um período, tá bom? Bem, essa foi só algumas das várias observações que nós poderíamos ter feito naqueles painéis, mas eu tenho certeza que agora você vai começar a olhar com um novo olhar. E aqui eu não estou falando de ferramenta, né? A gente viu alguns painéis do Power BI, mas isso serve para dashboards do Excel, dashboards do Power BI, dashboards do ClickUp, do Tableau, enfim, o que seja. Por quê? Porque aqui a gente está falando de conceito. E é aquilo que a gente fala que é muito importante. Por quê? Muitas vezes as pessoas elas só preocupam em o quê? Em aprender a apertar botões. E aí ela não tem esses conceitos. E aí o que acontece? Ela cria painéis como esses. Então, às vezes a pessoa ela tem 3, 4, 5, 6 anos de experiência com alguma ferramenta, mas se ela não tem esses conceitos, ela vai continuar criando painéis que não vão chamar a atenção da liderança ou que, na verdade, gastou um tempão para fazer, mas que realmente não está ajudando porque demora muito para analisar. Se você gostou muito desse vídeo, se você gostou de ter aprendido isso daqui e quer que a gente faça mais vídeos como esse, deixa aqui um comentário o que você achou, se você achou legal, se você quer mais vídeos falando um pouco sobre conceitos importantes também. E eu aproveito também para você pedir para você colocar aqui também que outros temas que você quer ver aqui no canal. Como você pode ter visto, a gente voltou aqui a fazer vários vídeos aqui para vocês e a gente quer trazer muito conteúdo interessante. Então, se você ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aqui e também sempre dê uma olhada na descrição, porque a gente sempre tem informações sobre eventos, sobre promoções da Excel Club, então sempre dê uma olhada aqui na nossa descrição. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aqui agora, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!